Para muita gente, contagem regressiva para o carnaval. Muita gente não vê a hora de curtir a folia, mas é preciso aproveitar com responsabilidade. E por isso, o preservativo tem que estar presente. Quem dá essa orientação para a gente é o infectologista Dr. Marcos Cirilo. Olha, gente, o carnaval é a época do ano em que as paixões avassaladoras realmente acontecem. O tal ninguém é de ninguém é o que mais se ouve na boca dos jovens. Dizem até que novembro nascem os filhos do carnaval. Isso por conta do sexo casual e sem prevenção. Para você que está curtindo a folia de carnaval, ou você, mãe aí de casa, né, que tem filhos jovens, estão curtindo os bailes, os blocos de carnaval, vale a pena ficar de olho nesse nosso bate-papo. Aliás, ouvidos bem atentos. Nós estamos recebendo o infectologista Dr. Marcos Cirilo, que vai falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Dr. Marcos, bom dia. Obrigado pela presença. Aliás, assim, né, Maria Cândida? Entra ano, sai ano, essa pauta DST está sempre presente. Semana passada, acho que há 2 semanas, inclusive, eu dei uma informação de que o brasileiro tem informação, mas não tem o hábito. É isso mesmo, doutor Cirilo? Eu acho que o mundo todo não tem o hábito. No Brasil, essa falta de cultura é mais exacerbada. Quer dizer, nós ainda não nos... É ainda pior. É pior. A gente não percebeu a importância de uma prevenção, principalmente nessas doenças que evoluem cronicamente e muitas vezes levam à morte. Ou nós somos um país mais sexualmente ativos, doutor? Os estudos não mostram isso. Não mostram isso? Eu acho que brasileiro, não, também não é assim. Mas a gente tem a fama, pelo menos. Nós temos a fama, eu acho que os latinos têm essa fama, mas isto estatisticamente não é comprovado, estudos científicos não mostram isso. O que mostra é que os latinos, eles são mais abertos, mais livres e fazem sexo de uma maneira menos segura. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Bom, doutor, doenças sexualmente transmissíveis, né? É um beabá que a gente vai repetir, mas é necessário, fundamental. O que são? Bom, são as doenças que você transmite e pode receber através do ato sexual. A mais famosa, pelo menos a que a gente mais ouve falar, é a AIDS, é isso. Mas tem tantas outras. E a mais perigosa, né? Na verdade, é assim, você tem AIDS, mas você tem a gonorreia, você tem a sífilis, você tem clamídia, o HPV, a hepatite B, o HIV/AIDS. Você tem inúmeras doenças que são transmitidas através do sexo. E o que previne é a camisinha? A camisinha previne, a vacinação previne, quer dizer, bons hábitos de higiene, bons hábitos sexuais, tudo isso é esse conjunto que vai realmente prevenir a pessoa e o parceiro. Então, o que a pessoa tem que fazer? Você tá lá no carnaval, vai ter uma relação sexual. O que a garota ou o garoto tem que fazer? Usar camisinha e a higiene que você tá falando. Na verdade, assim, primeiro isso vai da vacinação. Então, existe um calendário de vacinação brasileiro, que é muito bem elaborado, que vai te proteger, por exemplo, contra a hepatite B. As crianças, principalmente as meninas, devem receber as vacinas contra o HPV. Quer dizer, isso começa antes do ato sexual da adolescência. Começa desde que você está se desenvolvendo na puberdade. Você tem que tomar todas as vacinas. Isso é a primeira coisa. Depois, se você for ter relação, nunca tenha relação, principalmente nessa época do ano, com alguém que você não conhece, sem o preservativo. Eu, mulher, falo para as meninas em especial, né? Hoje as meninas com 14, 15 anos já tem relação sexual, infelizmente já tem, né? A gente tem que lidar com essa realidade. Leve você, mulher, a camisinha, né? Que às vezes a menina se sente intimidada, não é, doutor? Então você leve, às vezes o menino, o rapaz, ele não leva, não é, doutor? Acontece isso muito. É mais teimoso. Mais teimoso, não quer usar, então você leva na bolsa a camisinha, porque você vai se prevenir de uma série de doenças que o doutor está falando aqui, não é, Rafael? E completando essa informação da Maria Cândida, nesse carnaval, o governo federal está disponibilizando 70 milhões de preservativos. É até um pouco mais do que no carnaval passado. Então, na rede pública, a distribuição é de forma gratuita. Está acessível para todos. Informação tem, preservativo tem, é só casar as duas coisas, né, Maria Cândida? Que doença que a mulher pega mais? Doença sexualmente transmissível? Bom, na verdade, a mulher, ela recebe o esperma, né, o sêmen do homem. Se ela tiver uma lesão com uma doença, por exemplo, uma mulher que tem sífilis, que tem gonorreia, que tem clamídia, ela já vai ter uma lesão do epitélio, no revestimento da vagina. Ela vai pegar muito mais hepatite e AIDS do que uma mulher que não tem nenhuma doença anterior. Então, doença pregressa facilita você pegar uma doença mais séria. Então, a mulher é muito comum pegar gonorreia, pegar clamídia,
a hepatite do homem. Então, o HIV, a mulher pode ter muito mais do que o homem, principalmente no sexo anal. Então, essas doenças são muito mais comuns para as mulheres. E, doutor, os sintomas vão aparecer imediatamente ou, de repente, são sintomas até silenciosos que vão demorar a surgir? Depende da doença. Por exemplo, a gonorreia vai aparecer de 2 a 10 dias depois. Se 2 dias depois você já tem corrimento. O cancro mole, causado por uma bactéria, de 2 a 5 dias você já tem uma úlcera. Agora, outras doenças, como a sífilis, podem demorar anos, se você não perceber. A hepatite, o HPV, o HIV/AIDS, são doenças que podem levar anos para se manifestar. Vamos saber o que acontece, né? Você tem gonorreia, o que acontece? Gonorreia, você teve a relação de 2 a 10 dias, ao redor de 5, 7 dias, você já começa a ter um ardor para urinar e um corrimento amarelado. Não é comum. Então você tem que procurar o médico, porque a chance de você ter uma gonorreia, esse corrimento amarelado, uma gota matinal, isso pode ser uma gonorreia, tem que procurar o médico. Isso tanto no homem quanto na mulher? Tanto no homem quanto na mulher. Outras doenças, como a clamídia, que dão um corrimento claro na mulher, ela pode achar que é alergia ao absorvente, que é fase do ciclo menstrual, e na verdade ela está tendo uma infecção por uma doença que pode levar até a esterilidade. Certo. O HPV, que provoca? O HPV, você vai ter lesões no colo do útero, ou muitas vezes você vai ter pequenas verrugas, que a mulher nem percebe, ou o homem nem percebe. Já vi muitos casos de achar que é alergia, de que prendeu no zíper. Então, uma verruga, e essa verruga pode aparecer semanas ou anos depois da relação. Então, qualquer lesão sobrelevada, verrucosa, qualquer corrimento branco, claro, o amarelo, você tem que procurar o médico. Mas, doutor, todo ferimento ou corrimento é DST ou não? Na verdade, não, porque a vagina da mulher pode receber bactérias da urina e das fezes. E essas bactérias, quando estão na vagina, elas causam uma reação inflamatória e uma infecção. Então, não é uma doença venérea, mas que merece tratamento também. Então, todo corrimento, mesmo não sendo venéreo, a mulher precisa procurar o médico, que ele vai fazer um exame, vai olhar no microscópio que bactéria que é e vai tratar. Tá. A hepatite, como que se manifesta? A hepatite, você pode ter uma hepatite aguda algumas semanas depois do contágio, ou ter uma hepatite crônica vários anos depois. E aí você pode ter icterícia, ficar amarelado, você pode ter sangramentos, o teu fígado aumenta, você começa a crescer a sua barriga. E as hepatites B e C são as principais causas de cirrose e câncer de fígado no mundo todo. Tá. E a AIDS? Esse é um problema. Ontem saiu um reporte da Organização Mundial da Saúde dizendo que 13.400 pessoas, em média, adquirem AIDS todo dia. O que leva... Peraí, repete esse número. 13.400 todos os dias? Todos os dias, o que leva ao redor de 3, 4 milhões de pessoas por ano. Nossa. É muita coisa. Então, muita gente. A maioria na África, eu acho. A maioria na África subsaariana. Nós temos perto de 40 milhões de pessoas, 30 milhões, 32 milhões de pessoas têm AIDS nessa região abaixo do Saara, na África. E as crianças, mesmo os velhos também, os velhos não usam preservativo. E hoje em dia, com esses aditivos sexuais que os velhos dispõem, que têm disponibilidade, eles começam a fazer sexo, não usam preservativo porque nunca usaram. E você vê muito velho, pessoa de mais idade, 55, 60, 65 anos, contraindo AIDS. Domingo estava numa farmácia e eu vi um senhor comprando preservativo e na minha frente, antes de pagar, tinham duas senhoras. Uma começou a rir e comentar com a outra, olha que absurdo o que aquele homem está fazendo. Imediatamente a colega acabou repreendendo-a, dizendo que ele estava dando um exemplo, que é assim que realmente deve ser. Se ele está com vigor, disponibilidade física, perfeitamente está se cuidando, Preservativo não é só para o jovem, só para adolescente, para todas as idades também. Lógico. As doenças, infelizmente, estão aí para todo mundo. Qualquer idade, Qualquer idade. Agora eu quero falar de uma coisa que se fala muito no carnaval. Lá vem, o que é? Que está em várias músicas no carnaval. O beijo. Beijo. Como é bom beijar no carnaval, né? Estamos lá em Salvador, vocês na Bahia que estão me assistindo. Tá calor. Lembra dessa? Não lembro dessa. É um hit de carnaval. Hit. Tem vários hits, né, que falam de beijo. Doutor, tem doença que transmite através do beijo? Tem uma doença chamada a doença do beijo, que é a mononucleose. Mononucleose. Mononucleose não é de cachorro, de gato? Não. Essa é toxoplasmose. Ai. Mas é parecido, é mais ou menos não é? que a toxoplasmose é um protozoário, enquanto mononucleose é um vírus. Primo daquele herpes que a gente tem na boca, com aquelas vesículas. Sim. E é chamada doença do beijo porque se transmite por contato íntimo, por gotículas. Então, quando você vai beijar alguém, você respira perto de alguém, você transmite aquele vírus para aquela outra pessoa. E é chamada doença
doença do beijo por essa razão. Mas o que provoca? Qual é a consequência disso? A consequência é que a mononucleose é uma doença que começa com dor de garganta, gânglios no pescoço, nas axilas, algumas manchinhas vermelhas como uma rubéola e que normalmente o organismo combate. Então, se você tiver uma boa resistência, depois de alguns dias ou semanas de gânglio, dor no corpo e febre, o teu organismo vai combater. Se você tiver uma imunodeficiência, essa doença pode ser uma doença mais arrastada. E o que pode evoluir para o quê? Normalmente você pode evoluir para uma hepatite, mas não uma hepatite grave, nem uma hepatite crônica, mas um mal-estar, uma febre, uma dinamia por vários meses. Mas, doutora, a doença do beijo não tem como prevenir. Eu não tenho um preservativo de usar na hora do beijo. Não tem. Não vai ficar legal. Você não vai ter. Então, o que você tem que ver é, primeiro, avaliar. E não existe uma vacina para a mononucleose. Você tem que avaliar o seu estado nutricional, você tem que dormir bem, se alimentar bem. Peraí, mas aí você tá saudável, mas a sua parceira, o seu parceiro... Não, você não vai chegar pro colega, né, pra menina que você vai beijar, posso olhar sua boca primeiro? Não tem vai alguma acontecer coisa que isso. você vê na boca do outro? Não, na ver se ela verdade, tem- eu tenho vários casos de pacientes nossos com sífilis de boca, porque fizeram sexo oral e tinham feridas na boca e tiveram sífilis no lábio, na língua, na gengiva. Isso é uma coisa possível. Mas, como o Rafael disse, você não vai olhar a boca do seu parceiro. Então, o que você tem que fazer para mononucleose? Tem gente que não lembra nem da cara do parceiro. No dia seguinte. Mas o que você tem que fazer é ter uma boa imunidade, porque se você se contaminar com esses vírus, tendo uma boa imunidade, o teu organismo acaba, os teus glóbulos brancos acabam, os teus anticorpos vão combater esses vírus. E o negócio não é beijar 10, né? Você escolher quanto você vai beijar, né? Pode beijar até 2, Fala né? isso Mas pra 10 não juventude. dá, né? Fala 10 isso não pra dá, galera né, que tá lá pessoal? em Salvador Muita curtindo a gente, festa. né? Muita Pois gente, é. aquele bloco lá, lá no bloco da Ivete, da Claudinha e tudo, beijar 10 no bloco, não dá, né? 10 por dia, né? Aí você multiplica por 5, né? Sábado, domingo, segunda, terça. Cinquentinha. Fora que Se no for Salvador cinquentinha. começa antes. Aí 50 é brincadeira, né? Doutor. A probabilidade de você pegar a doença mononucleose É grande, Aí mas aumenta. por isso que você tem que ter uma boa imunidade, você tem que dormir, você não pode exagerar na bebida alcoólica, não deve fumar, deve se alimentar bem. Não, Tem mas um aí orga- se você é um infectologista e se você é um matemático, você calcula pela lógica. Você tem 5 em vez, você beija 50. Você calcula que no carnaval você tem uma baixa imunidade, você bebe, você não descansa, dorme. não sei o que e tal, você vai pegar com certeza. Então, segura sua onda aí. Tá certo. Bom, doutor, nessa folia de carnaval, vai pra lá, vai pra cá, rala e rola, camisinha rompeu. O que as pessoas fazem nessa condição? Bom, existe um protocolo, quando isso acontece, o ideal é que você procure um médico, se o seu parceiro é um parceiro desconhecido, procure, porque existem alguns remédios que você pode tomar para diminuir a chance de ter AIDS, alguns remédios que você pode tomar para diminuir a sua chance de engravidar, se for mulher, para avaliar sua vacinação de hepatite, avaliar possíveis doenças venéreas, então existem alguns antibióticos que você pode tomar. Existe um protocolo para isso, que vai desde vacina, remédio para AIDS, remédio para hepatite, para clamídia, para gonorreia. Tem um protocolo muito bem Mas estabelecido. aí, nesse caso, é correr pra farmácia, é isso? Não, farmácia não. Eu acho que correr vamos pro médico. É pro médico mesmo. Porque existe uma portaria de que você não pode comprar antibiótico na farmácia. Então o médico tem que te orientar. Ah, e tem uma linha de antibióticos, Tem uma então, linha que que vai você- entrar em ação. que É isso? vai- Mas no entrar em ação. caso das doenças, doutor, no caso de você tomar a pílula do dia seguinte, que a mulher pode tomar e tudo, isso daí é no caso um ginecologista, né? No caso que rompeu a camisinha. Mas no caso das doenças sexualmente transmissíveis, que você está falando AIDS e tudo, seria um infectologista que teria que Na procurar. verdade, pode ser um infectologista, mas existe um protocolo do Ministério da Saúde, que aqui em São Paulo nós temos um grupo, eu faço parte desse grupo. Quando acontece o rompimento da camisinha, um estupro, algum material biológico que você teve contato inadvertidamente, existe um protocolo de remédio que você tem que tomar. Então, qualquer pessoa tem acesso a esse protocolo, pessoa que eu digo, qualquer médico pode ver o protocolo e seguir as orientações. Mas procura o quê? Um posto de saúde? No posto de saúde isso existe. Existe também no posto de saúde, a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde, tem protocolos para essa ocasião. Doutor, aproveitando a presença do senhor aqui como infectologista, existe algum procedimento que tanto a mulher como o homem pode fazer em casa para sua higiene pessoal, para evitar esse tipo de doença, esse tipo de situação? Na verdade, você tem que ter bons hábitos de higiene. Bons hábitos de higiene é lavar as suas mãos, não tem necessidade de usar produtos
para higiene íntima, isso não tem indicação. Então não existe nada suplementar a boas práticas de higiene que você possa fazer para não ter uma doença dessa. Água e sabão, é isso, doutor? Normalmente água e sabão, sabão comum, sabão neutro, não precisa de sabão com antisséptico, não precisa de uma ducha higiênica com antibiótico, nada disso. São cuidados. São hábitos saudáveis todos os dias, Todos diariamente. Os dias, diariamente, com orientação. Se você for usar um sabão com antisséptico, uma ducha higiênica, você tem que ter orientação médica. Senão isso é desnecessário. Pelo contrário, você está se expondo a um produto químico que vai diminuir a quantidade de bactérias que te ajudam, que te protegem de outras bactérias. Agora, doutor, responde pra gente. Depois dessa folia de carnaval, lá na quarta, quinta-feira, o telefone de um consultório médico, de um infectologista, começa a tocar sem parar. Tem muitos jovens desesperados aí que, de repente, brincaram sem a responsabilidade correta no carnaval. É muito comum isso aí. É comum isso. Principalmente os infectologistas, né? Nós que lidamos com AIDS, que lidamos com hepatite, com outras doenças de vírus, é muito comum, ou nessa semana, ou na semana seguinte, que é o período de incubação da semana. Então, no período de 15 dias... Primeira semana na ainda quarta, não. quinta e sexta, todo mundo fica tranquilo. Mas Quinta e sexta é a consciência pesada. Aí na segunda-feira começam a ligar. Começa a ligar, preocupado, qual a orientação, que atitude devo tomar. Isso até é benéfico, porque muitas vezes você agindo no início da doença, você consegue diminuir as complicações. E aí, quais são as desculpas? Porque assim, como eu falei no começo, informação tem. É a falta de hábito? É a pressa? É a correria? O que os jovens mais falam nessa hora, doutor? Muitas vezes eles dizem, olha, o meu primo saiu com uma menina e não fez isso, o que meu primo pode fazer? Ele nem disse que é ele. Ele vai se consultar pelo primo, é Vai isso? se consultar, já é muito comum isso aí. Mas ele diz, olha, na hora eu estava bêbado, eu estava no embalo, não tinha... E ele tem que lembrar nessa hora ele tem que lembrar que ele precisa utilizar o preservativo, ter com ele a menina, que a Maria Cândida disse é muito válido. Ela tem que dizer, olha, ou é com preservativo ou não é nada, a condição sine qua non é essa, não tem jeito. Mas o período de incubação de 2 a 15 dias, na maioria delas, 15 dias depois eles acabam ligando pra gente, olha, ou nos procuram. Aí você a gente tá fazendo algumas brincadeiras aqui, mas a gente lida com a vida, né? A gente tá falando de AIDS, a gente tá falando de hepatite, que pode até matar. Mata, né, doutor? Mata muito. AIDS esse ano aqui, Maria Cândida, provavelmente 5 milhões de pessoas vão morrer de AIDS. No mundo hoje em dia, somando hepatite B e C, pelo menos 400 milhões de pessoas no mundo têm hepatite. 400 milhões de pessoas têm hepatite B e C. No Brasil, isso gira em torno de 2, 3 milhões, somando essas duas. 600 mil pessoas com HIV AIDS no Brasil. Então, você vê um universo de pessoas muito grande. E muitas delas nós não sabemos que ela tem a doença. E transmite. Então, porque o carnaval é uma época, principalmente para os brasileiros, uma época de muita alegria, festividade, tudo, que a gente acaba se envolvendo, mas a consciência tem que estar acima de tudo, né? A gente tem que estar alerta, porque um filho é uma responsabilidade enorme, não é verdade? A gente falou de DST, mas tem o lado da gravidez também. Uma doença não é uma coisa simples de se lidar. Enfim, são coisas muito, muito sérias na nossa vida. Então, a consciência é muito, muito importante nessa hora. Carnaval, brincar é legal e tudo é bacana e tudo, mas lidar com a vida é muito, muito importante e é o mais importante. Né? Temos um ano inteiro pela frente, temos a vida inteira pela frente. Né? E isso é o fundamental, é o principal. E muitos brincam como se fossem os últimos dias da vida, né? Aproveitam a festa na empolgação, no empurrão dos amigos, vai, beija, fica. O álcool também acaba virando a cabeça das pessoas e aí a responsabilidade nem no bolso fica, né? Acaba ficando em casa e a gente esquece de se prevenir, de cuidar da gente e cuidar do próximo também, né, doutor? Perfeito, exatamente. Bom, nós vamos agradecer então a presença do doutor Cirilo. Muito obrigado por todas as informações. Espero que você em casa, né, tenha se atentado a todas essas dicas. Se perdeu alguma coisa, facebook.com/programa Tudo Posso. Daqui a pouquinho você vai poder rever toda essa nossa conversa. E ó, fica a dica, passa o link para os seus colegas, para os seus amigos, as mães, aí a hora que a garotada chegar em casa, chama para frente do computador, coloque para assistir. Informação nunca é demais.
Agora, mais do que informação, é praticar essa informação. É tirar isso da gaveta. Conhecimento dentro da gaveta não vale nada. A gente tem que colocar para a vida, cuidar da nossa vida. Feito. É isso aí, Tá aí. doutor. Valeu, doutor. Muito obrigada, volte sempre, muito sempre obrigado. bem-vindo aqui ao programa. Fel, tá? valeu, doutor. Tudo Obrigado. de bom. E se Muito ficou obrigado. alguma coisa na sua cabeça, se não ficou nada na sua cabeça da conversa, fique uma coisa só, use camisinha nesse carnaval. É isso aí, gente. Tá bom o programa, né? Mas a gente vai fazer um intervalo bem rápido e já voltamos.